de cardiologia do HCR4. Tá passando agora, peraí. Tá. Lembrando que a minha apresentação não tem conflito de interesses, né? E a gente vai começar a apresentação com um caso clínico de um paciente do sexo masculino, 56 anos, admitido por TB recorrente, acompanhado de síncopes. A última seguida de PCR reanimada, com sucesso no serviço de emergência médica do hospital local. Há 15 anos, ele foi diagnosticado com doença de Chagas na forma mista, cardíaca e digestiva, tendo sido submetido à colonoscopia definitiva há 3 anos, devido a um megacólon chagásico, e a um implante de marca-passo definitivo dupla câmara há 2 anos, devido a uma doença do nó sinusal. Fazia uso regular de bisoprolol, 5 mg dia, enalapril, 10 mg 2 vezes ao dia, espirulactona, 25 mg dia, amiodarona, 200 mg dia e varfarina, 5 mg dia. O exame físico mostrou uma PA de 130/80, ausculta cardíaca em ritmo regular, frequência cardíaca de 70 batimentos e extrasístoles, ausculta pulmonar normal, sem estágios de jugular, visceromegalias ou edema de membros inferiores. Um hemograma e função renal normal, raio-x de tórax com aumento da área cardíaca, campos pulmonares sem congestão e eletrodos de marca-passos presentes. Eletroritmo de marca-passo com extrasístoles ventriculares. O eco com uma dilatação importante de cavidades, fração de ejeção de 38%, com disfunção de VE. A cinesia inferior, aneurisma apical com trombo cavitário e PSAP de 30 milímetros de mercúrio. Gravação do eletro do marca-passo com TV de 180 batimentos, dissociado do marca-passo. Holter com ritmo predominantemente de marca-passo, com mais de 5.000 extracístoles ventriculares, incluindo 3 episódios de TV não sustentada. Depois a gente vai voltar no caso clínico, né? Então, inicialmente, falar um pouco, né, da história. A doença de Chagas, ela foi descrita em 1909 por Carlos Chagas. Carlos Chagas, ele era um sanitarista que ele foi chamado para trabalhar com Oswaldo Cruz, direcionado para um possível surto de malária que estava acontecendo na região de Minas Gerais, né, na cidade de Laçã. Foi mandado para lá num local de ferrovia, tá? Então, lá eles foram estudar e viram que existiam protozoários nos barbeiros. Eles viram muito infestações de barbeiro e que existia dentro desses barbeiros protozoários. Então, eles pegaram esses barbeiros e colocaram para picar macacos. E viram que os protozoários foram encontrados no sangue de macacos. Então, a doença de Chagas é a terceira maior infecção parasitária sistêmica do mundo. A OMS, ela estima que cerca de 6 milhões de latino-americanos infectados, dos quais 20 a 40% desenvolverão cardiomiopatia chagásica. E embora tenha observado a redução da incidência nas áreas endêmicas, permanece uma doença preocupante em razão do surgimento em área não endêmica, América do Norte, Europa, Japão e Austrália. A cardiomiopatia chagásica é uma das principais etiologias não isquêmicas de insuficiência cardíaca na América Latina, sendo a principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil e nos países subdesenvolvidos, tá? Então, assim, é transmitido por um inseto, né, o vetor do gênero Triatominem. Só que existem vários tipos, né, de vetores. Existe o Triatoma infestam, que é o mais comum, tá? O Triatoma brasiliensis, que é mais encontrado no Nordeste brasileiro. O Triatoma dimidiata, que é mais encontrado no México e América Latina. E o Rhodmidium prolixus, que é mais no norte da América do Sul e América Central. E ele é transmitido por um protozoário, esses são os vetores, né? Que são vulgo barbeiros. E a doença é então transmitida por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Existem várias formas de transmissão, né? Entre elas a transmissão vetorial, oral, materno-fetal,
acidental, que é incluído a forma transfusional e por transplante de órgãos também. Tá. Quanto às formas de transmissão, né? A parte vetorial, a forma vetorial acomete cerca de 80% a 90% dos casos, e é feito pelo contato da pele ou mucosa com as fezes do barbeiro. Uruguai e Chile eliminaram essa forma de transmissão. Existe a forma materno-fetal, que corresponde apenas a 1 a 2% no Brasil das formas de transmissão, e devido a avanços no controle vetorial, vem diminuindo, tá? E é mais comum no México e na Argentina. E a forma oral, que é a infestação parasitária maciça. E o quadro clínico geralmente é desenvolvido um quadro grave e tem alta taxa de mortalidade. E a forma acidental é bem rara, especialmente por conta do maior controle, né, nas transfusões de sangue, tudo mais. E é importante a gente entender que a forma tripomastigota é a forma infectante do protozoário, tá? Existe o ciclo de vida, né, em que a fêmea do barbeiro, triatomínio, ele pica o hospedeiro, por isso é considerado barbeiro, porque geralmente as pessoas elas estão cobertas na hora de dormir, né? Então ela ficando apenas o rosto exposto. Então o transmissor ele pica o rosto dos pacientes. Então a forma da fêmea, né, do triatomínio, pica o hospedeiro, suga o sangue e elimina as fezes dele no local da picada. Então, o protozoário ele entra na forma tripomastigota, que é a forma flagelada e infectante, entrando na corrente sanguínea e nas células de defesa, nos macrófagos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, acaba se escondendo dentro dessas células de defesa. O sistema imune é ativado do indivíduo, tentando debelar essa infecção. Mas é difícil, porque ele não encontra o protozoário na corrente sanguínea, porque ele está no intracelular do macrófago. E, assim, por conta disso, ele acaba mudando a conformação dele para a forma amastigota, né? E depois, para o mecanismo de divisão celular, ele acaba se dividindo e novamente se transformando em forma tripomastigota e retornando o ciclo. Quanto à etiopatogenia, ela não é totalmente conhecida, tá? E existem várias teorias de autoimunidade, autonômica, de comprometimento da microcirculação, de disfunção endotelial e agregação plaquetária. Existe também uma resposta, a teoria de uma resposta TH1, né, quanto à resposta imune, com produção de interferogama, fator de necrose tumoral, alfa, interleucina 12, e toda essa cascata é importante na tentativa de controle do parasita. Além disso, existe uma resposta imune com produção de interleucina 10, TGF-beta, e está relacionado também à replicação parasitária por inibição da atividade macrofágica. Quanto ao quadro clínico, é importante a gente entender que, assim, existe várias fases da doença. Existe a fase aguda, a fase indeterminada e a fase crônica, tá? Quanto à fase aguda, ela geralmente acomete crianças entre 1 e 5 anos de idade, tá? E ela é frequentemente autolimitada, durando 4 a 8 semanas. Existem os sintomas, né, dessa fase, que geralmente são sintomas comuns a outras viroses, com febre baixa e uma taquicardia desproporcional. Então, a febre é baixa, mesmo assim, o paciente está fazendo uma taquicardia importante. Além disso, pode estar associada a mialgia, diarreia, linfadenopatias, edema, anorexia, hepatosplenomegalia. Existem alguns sinais típicos, como o sinal de Romanin,
que é um sinal inflamatório bipalpebral unilateral. E nada mais é do que um chagoma de inoculação, lá no local específico em que o barbeiro picou. Além disso, existe um sinal clássico, que é o chagoma, também, que é um edema cutâneo observado no local da picada, caracterizando, no caso, a porta de entrada do parasita. Além disso, tem uma linfadenopatia satélite, próximo ao local da picada. As formas graves da doença aguda, elas são representadas por uma miocardite aguda e também pode se desenvolver meningoencefalite, mas isso é a minoria dos quadros, dos casos dessa fase aguda. E aqui eu estou mostrando o chagoma na primeira foto, né, e o sinal de Romann. Tá. Quanto às formas graves da fase aguda, que eu falei que é a minoria, a miocardite aguda ela pode gerar alteração eletrocardiográfica no paciente, fazendo TV, bloqueio de ramo direito, FA e cardiomegalia no raio-x. Além disso, a meningoencefalite, as formas amastigotas, elas podem ser vistas no sistema nervoso central, musculatura lisa, estriada, esquelética e cardíaca. E o paciente tem um quadro clínico sugestivo de meningite, com convulsão, e é um quadro considerado bem grave. A fase aguda geralmente tem remissão espontânea dos sintomas. E essa remissão, essa fase aguda, ela pode ocorrer até 1 a 3 meses, né, no máximo. Após a fase aguda, os pacientes eles vão adquirir o que se chama de imunidade estéril. E o que é isso? O paciente ele fica sujeito a reativar a doença. Então, ele vai ou para a fase indeterminada ou para a fase crônica da doença. A fase indeterminada, ela é caracterizada por uma baixa carga protozoária, sem manifestação clínica ou cardíaca ou digestiva, tá? Não tem manifestação clínica, mas a sorologia é positiva. O raio-x de tórax dele é sem cardiomegalia, não vai encontrar eletrocardiograma com alteração, eco normal, exame baritado esôfago-intestino normal, com pelo menos 2 testes sorológicos positivos ou identificação direta do parasita, tá? Que é raro nessa fase. É importante a gente frisar, e depois a gente vai falar mais no diagnóstico, que a identificação do parasita, o exame direto, é para a fase aguda, tá? Já, assim, é importante a gente dizer que a fase indeterminada, ela corresponde a 60 a 70% dos indivíduos nessa fase, né? E 2 a 3% deles vão evoluir para a forma crônica da doença. Então, uma minoria que evolui para a fase crônica. E a mortalidade é semelhante à da população geral. Já na fase crônica, a gente tem a forma digestiva, que é mais comum na região do Baixo Amazonas, e com sintomas do tipo regurgitação, disfagia, desnutrição ou odinofagia. Pode evoluir, geralmente é clássico, o megacólon chagásico, mais comum em sigmoide, cólon, descendente e reto. E esse megacólon, ele não aumenta o risco de neoplasia, enquanto que quando o indivíduo evolui para a fase de megaesôfago, para a clínica de megaesôfago, já tem um aumento de risco de neoplasia. Já a forma cardíaca, ocorre uma denervação autonômica provocada pelo parasita e o paciente ele acaba evoluindo com TV e morte súbita. Existe risco disso. Além disso, a reação inflamatória celular e humoral causa uma disfunção endotelial, causando agregação plaquetária, proliferação intimal e risco de tromboses vasculares. Lesão com fibrose miocárdica, causando dilatação e disfunção cardíaca progressiva. Tudo relacionado pelo mecanismo imune da cascata inflamatória.
A forma cardíaca é a forma mais grave e frequente da doença crônica. Ele afeta 20 a 30% dos infectados crônicos após 5 a 30 anos. Então, aqui é apenas mostrando, né, o que eu já expliquei da fase aguda, para a gente fechar bem, tá? Na fase aguda, o paciente ele tem aquele quadro clínico de sintomas atípicos, de febre, diarreia, linfadenopatias, e o que a gente vai esperar aqui é um exame parasitológico direto positivo. Então, é por meio da gota espessa. Em compensação, as sorologias vão dar negativas nessa fase, tá? Quando o paciente evolui após 4 a 8 semanas para a forma indeterminada ou para a forma crônica da doença, ele entra na forma indeterminada, ele não vai ter nenhuma manifestação clínica. E nem com isso, nenhuma alteração de exames, nem raio-x, nem eletro, nem eco, nada. Nem manifestação cardíaca, nem digestiva. Em compensação, a sorologia ela é positiva. Já tenho, pelo menos por 2 métodos positivos, certo? E a forma crônica é a união da sorologia positiva e o quadro clínico. E a gente vai se aprofundar um pouco mais agora na forma cardíaca, tá? Eu posso ter sem disfunção ventricular e com disfunção ventricular. Sem disfunção ventricular, o indivíduo ele pode ter arritmias, distúrbios de condução do atrioventriculares ou intraventricular, quadro clínico de lipotímia, palpitação, tontura e síncope. Já com disfunção ventricular, o paciente já tem sintomas de ser descompensada direita e esquerda. No caso, pode ter biventricular, mas é mais comum o acometimento de disfunção do VD. Além disso, as arritmias são presentes e existe o grande risco de formação de trombos, por conta do mecanismo que já foi explicado imune. No eletro, pode se manifestar de várias formas no paciente chagásico, com a forma cardíaca. O mais típico é o bloqueio de ramo direito, associado a um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo. Mas o paciente ele pode ter baixa voltagem apenas, pode ter FA, taque ventricular não sustentada, taquicardias atriais, extrasístoles. E, assim, o que é muito interessante são áreas eletricamente inativas sem correlação com a zona de hipocinesia no ecocardiograma, tá? E quando chega nesse nível, é pior o prognóstico do paciente. Quanto à questão do eco, vai se ver muito aneurisma cardíaco em dedo de luva, é típico, em dedo de luva apical. Quanto às anormalidades miocárdicas, além disso, no eco, posso ver disfunção segmentar apical, inferior e lateral, geralmente. Disfunção global, com minha miocardiopatia dilatada, com acometimento biventricular ou do nó do ventrículo direito, né? E, assim, é importante a gente entender que quando é isquêmica, a miocardiopatia dilatada, ela acomete mais o VE, tá? E quando é no Chagas, ela tem um acometimento ou biventricular ou mais do ventrículo direito. Além disso, pode ter refluxo mitral ou tricúspide com dilatação desse anel. E aqui eu deixei um exemplo, né, exemplificando o eletro de um paciente com Chagas em ritmo sinusal, mostrando extrasístoles ventriculares, né, e um bloqueio de ramo direito, tá, presente. Então, você vê que existem diversas formas de manifestação eletrocardiográfica no paciente chagásico. Já que... Oi? Volta lá. Tem um bloqueio de ramo direito, mas ele tem zona inativa de parede inferior, né? Sim, também, uma zona inativa de parede inferior, além das extracistas. Tá. Aqui, ele já quis enfatizar também a questão das baixas voltagens no plano frontal,
tá, no paciente, além da questão do QRS alargado também nas derivações precordiais. Já aqui é o clássico, né, que é um bloqueio de ramo direito associado ao bloqueio divisional antero-superior esquerdo, certo? A foto do eco, ilustrando esse aneurisma em segmento ínfero-apical do VE, mostrando esse aneurisma em dedo de luva, onde a seta está mostrando. Tá? Mesma coisa aqui. Já aqui na parede do VD, em dedo de luva. É importante entender que existe um risco muito grande do paciente desenvolver morte súbita nesses pacientes chagásicos que têm a forma cardíaca. E a taxa de mortalidade está relacionado tanto ao ataque ou a bradicardia de 2/3 do total, seguido por uma IC refratária e tromboembolismo. Então, as mortes súbitas, elas são tanto pela arritmia, né, que eles fazem mesmo, quanto por descompensações frequentes da insuficiência cardíaca e necessidades frequentes de reinternação, quanto por tromboembolismo. Aqui, tá. Ele está mostrando a parte tanto da fase aguda, que eu já expliquei, né, quanto a fase crônica indeterminada, e a fase crônica mesmo com uma parte de manifestações cardíacas. E aqui existe uma tabela que diferencia a parte cardíaca, né, a fase cardíaca, a fase cardíaca em fases, tá? Fase A seria um paciente com sorologia positiva, mas sem cardiopatia estrutural ou sintomas. Já a fase B é aquele paciente já com cardiopatia estrutural evidenciada no eletro ou no eco, e a fase B1 com função biventricular normal e sem sintomas atuais ou prévios de C. B2, ele já tem disfunção ventricular global, mas sem sintomas atuais ou prévios de C. Além disso, a fase C, ele tem a disfunção ventricular com sintomas atuais ou prévios de C, e já a fase D é um paciente com sintomas refratários de insuficiência cardíaca, apesar do tratamento otimizado. O diagnóstico do paciente chagásico, ele se baseia em anamnese, na epidemiologia. É muito importante perguntar uma anamnese boa, completa, e saber o local, a região, se é endêmico. Além disso, os exames, né, eletro, o exame radiológico, sorológico, importantes. Certo, eu já até falei mais ou menos disso, né, quanto ao diagnóstico. A fase aguda, o paciente ele tem alta carga parasitária nessa fase. Então, é a fase que nós vamos ver por visualização direta a forma tripomastigota no sangue. Então, o exame que eu vou pedir é o esfregaço de sangue periférico por gota espessa. Já a fase crônica, eu vou pedir sorologia, mas eu devo pedir quando eu for solicitar o exame, sorologia para Chagas, IgG ou IgM, por 2 métodos diferentes. E eu devo explicar os métodos que eu quero. ELISA, hemaglutinação indireta ou imunofluorescência indireta. Porque depende de qual método o laboratório do serviço que você está vai fazer. Então, na dúvida, exemplifica os 3 e pede pelo menos 2. E eu devo ter pelo menos 2 métodos desses sorológicos positivos. Se um deles for positivo e o outro negativo, eu devo repetir a sorologia. Se for negativa, eu vou para o PCR ou Western blot. Só que esse PCR e o Western blot, ele é muito difícil de se conseguir. É mais para a realidade de trabalhos científicos mesmo. Aqui mostrando, né, um raio-x de tórax, mostrando o alargamento do mediastino em paciente com chagas e megaesôfago. Tá? Só para exemplificar. E
Quanto à questão do prognóstico, é importante a gente sempre classificar o paciente chagásico no score de RACI. Esse score, ele leva em consideração o NIRA do paciente, tá? Se NIRA 3 ou 4, pontua 5 pontos. Cardiomegalia na radiografia de tórax, mais 5. Anormalidade de motilidade global ou segmentar no eco, mais 3. TV não sustentada em Holter de 24 horas, 3. Baixa voltagem no QRS, 2. E sexo masculino. Quando eu somo todos os pontos, eu vou classificar esse paciente em risco baixo, intermediário ou alto de ter morte em 5 e 10 anos. Então, assim, existe um mnemônico, né, para ajudar a gravar esse score de RACI, que é importante para prognóstico no paciente, que é Chagas, né? C de classe funcional 3 e 4, H de hipocontratilidade segmental difusa no eco, A de amplitude reduzida do QRS, G, grande coração, vem de cardiomegalia no raio-x, o A de arritmia no Holter, uma TV não sustentada, e o S de sexo masculino. E o tratamento? Quem faz o tratamento etiológico? É muito importante a gente levar, isso é muito importante a gente saber, que quem faz o tratamento etiológico com benzenidazol do parasita é só paciente na fase aguda, na fase crônica em crianças apenas, tá? E no caso de reativação, e geralmente quem reativa são os pacientes imunodeprimidos, ou no caso de contaminação acidental. Por que isso? Porque num estudo, então o paciente crônico não faz tratamento da etiológico, porque nesse estudo, um estudo grande, randomizado, chamado de estudo Benefit, eles viram que num segmento médio de 5,4 anos, em que esse estudo envolveu 49 centros clínicos distribuídos em 5 países, Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia e El Salvador. Os pacientes foram randomizados, 2.854 portadores de cardiomiopatia chagásica crônica para receber o benzenidazol ou o placebo. E avaliou-se um desfecho combinado, morte, parada cardíaca ressuscitada, implante de marca-passo ou CDI, TV sustentada, transplante cardíaco, novos sintomas de insuficiência cardíaca, AVC ou AIT e eventos tromboembólicos sistêmicos ou pulmonar. Como conclusão disso, eles viram que os pacientes com Chagas não teve redução, com Chagas crônico, né, na fase cardíaca, não teve redução da carga parasitária, tá? E também não teve nenhum benefício clínico quanto a isso. Então, qual é a contraindicação ao tratamento? Pessoas na fase crônica, seja cardíaca ou na forma digestiva, pacientes com as insuficiências graves, insuficiência renal grave, insuficiência hepática grave, contraindica, paciente com megaesôfago, com disfagia ou cardiomiopatia chagásica. O tratamento é importante a gente levar em consideração que mesmo na fase aguda ou nas outras indicações, né, no caso crônica em crianças, reativação ou acidental, o tratamento específico parasitário ele tem uma cura apenas de 50% a 80% em adultos, chegando a 100% em crianças. Em crianças tem uma resposta muito boa. Existem esses dois medicamentos, o nitrofurano, mas é pouco utilizado, tá? E o benzenidazol, que é o mais utilizado, né? O mecanismo de ação do benzenidazol é o de estresse redutivo ou interação de nitroredução, que reduzem a capacidade de multiplicação do parasita, por provável fagocitose e lise do Trypanosoma cruzi por meio da indução da produção de interferon gama. Aí nós temos a dose aqui, vou focar no adulto, né? O adulto é de 5 miligramas por quilo dia, dividido em 2 ou 3 vezes, tá? Por 60 dias, o paciente faz. A dose máxima é de 300 miligramas. Importante a gente levar em conta os efeitos colaterais,
que é dermatite urticariforme, febre, adenomegalia, polineuropatia, anorexia, leucopenia e agranulocitose. Tá? Se for apenas uma dermatite urticariforme, não suspende a medicação, tenta tratar de forma os sintomas. Então, o uso ele é por 60 dias até 80 dias. Além disso, o tratamento vai se basear naquelas formas cardíacas com insuficiência cardíaca no tratamento da insuficiência cardíaca, tá? O fato da parasitemia persistir ainda na fase crônica da doença de Chagas pode influenciar no padrão de intensidade dessa ativação neurohormonal e inflamatória da insuficiência cardíaca. É importante a gente entender. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida por cardiomiopatia chacásica, ele vai receber o tratamento padrão de IC, que inclui o IECA, o BRA, né, o beta-bloqueador, aqueles 3, que é, né, bisoprolol, metoprolol e carvedilol, que tem relação com mortalidade, né, os antagonistas mineralocorticoide, com o objetivo de reduzir a mortalidade desses pacientes. No caso de redução de sintomas, fala-se muito em digitálicos e diuréticos. A hidralazina com nitrato ela pode ser usada para substituir o IE-Cobra no caso de contraindicação absoluta do uso do IE-Quibra. Anticoagulação é indicada para o chagásico com 3 situações. Eu anticoagulo chagásico que tem FA, que tem trombo mural, ou teve algum evento trombótico prévio, que a gente viu que pode ter AVC, pode fazer trombo em VE, TEP. Então, sempre esses 3 grupos de pacientes vão ser anticoagulados. Então, assim, já o sacubitril valsartana ainda sem estudos fortes para isso, tá? Mas existe um estudo para DAIG, HF, no estudo para DAIG HF, foi estudado apenas um pequeno número de chagásico tratado até o momento, tá? Existe ainda um estudo de subanálise recente do estudo SHIFT, que demonstrou o uso da ivabradina, reduzindo a frequência cardíaca e melhorando a classe funcional de portadores sintomáticos de cardiomiopatia chagásica, e sem maiores eventos adversos. Então, é uma opção para controle da frequência também, quando o ritmo sinusal, acima de 70 frequência, por mais que esteja com o uso otimizado do beta-bloqueador. Existe ainda, fazendo parte do tratamento, a estimulação artificial com CDI, e o CDI ele sem evidência para prevenção primária de cardiopatia chagásica, tá? Mas ele tem uma evidência importante na questão da prevenção secundária, pacientes que já fizeram TV testemunhada. O uso da miodarona após o implante de CDI para diminuir a frequência de choques inapropriados também é indicado fazer. No caso dos casos refratários à terapia antiarrítmica, considera-se fazer ablação. Indicação de marcapasso definitivo nas bradiarritmias e também de ressincronizador, seguindo as diretrizes, como de sempre, bloqueio de ramo esquerdo, 1A, né, bloqueio de ramo esquerdo, com padrão de QRS maior ou igual a 150 milissegundos e uma fração de ejeção menor que 35% nos pacientes sintomáticos, apesar da terapia clínica otimizada, né? E a questão do marcapasso definitivo, paciente que evoluiu com bloqueio atrioventricular total ou bloqueios considerados avançados, tá? O transplante cardíaco, por muito tempo, o transplante cardíaco no paciente chagásico foi contraindicado. Mas, em 1980, essa prática foi viabilizada na América Latina e no mundo. Esse médico, o Dr. Zerbini, foi o primeiro brasileiro a realizar o transplante cardíaco em paciente com Chagas em 1985. E eles viram que a sobrevida do transplantado com Chagas é melhor, significativamente, que em outras etiologias, como, por exemplo, quando se transplanta paciente com etiologia isquêmica ou idiopática.
Em geral, esses pacientes, eles são... Por que isso, né? Porque, em geral, esses pacientes são mais jovens, têm menos comorbidades e menor hipertensão pulmonar. Devido a bons resultados, né, o transplante cardíaco no paciente com Chagas é a terceira indicação mais comum de transplante na América do Sul, perdendo apenas para as causas isquêmicas e idiopáticas. É contraindicado o transplante cardíaco se o paciente tiver forma mista, tá? Então, isso é importante a gente frisar. Se o paciente tiver megaesôfago ou megacólon, o paciente tem maior risco de complicação no pós-operatório em curto e longo prazo. Então, contraindica fazer o transplante cardíaco. Então, vamos voltar para o nosso caso clínico, né? Que a gente já leu. Agora, vamos para as impressões diagnósticas, tá? A gente viu, então, que esse paciente tem uma arritmia ventricular grave em doente portador de cardiomiopatia chagásica. O perfil clínico hemodinâmico do mesmo é A, não está congesto, não está descompensado, tá? E como exemplo de prescrição, o que foi feito para esse paciente? Uma dieta normossódica, sem restrição hídrica, tá? O enalapril, 10 miligramas, 2 vezes ao dia, sempre checando de forma diária ou a cada 2 dias, 3 dias, o paciente internado, a função renal e potássio, né? O bisoprolol está de 10 miligramas uma vez ao dia, a dose-alvo já pode ser atingida nesse momento, pois além de não haver nenhuma contraindicação, a otimização da terapia do IECA, beta-bloqueador, antagonista, mineralocorticoide, está relacionada à redução de morte súbita. Então, eu sempre vou procurar otimizar o mais rápido possível e o mais rápido tolerado pelo paciente a dose do beta-bloqueador. Espirulactona, 25 miligramas uma vez ao dia, sempre checando função renal e potássio, né? Além disso, a amiodarona, 3 vezes ao dia, porque o paciente já teve episódios de TV, né? Tem no Holter TV não sustentada. Enoxaparina, 1 miligrama por quilo subcutânea 2 vezes ao dia, porque o paciente tem fenômeno trombótico. Além disso, um protetor gástrico, cabeceira elevada, peso diário, em jejum, registro de diurese e balanço hídrico, oximetria, monitorização não invasiva. Se o paciente estiver saturando menor que 94%, ofertar O2, se não, não. Fisioterapia motor e respiratória. Importante sempre frisar as vacinas, como todo paciente com insuficiência cardíaca, as vacinas anti-influenza e antipneumocóxica. E um parecer para a equipe de marca-passo para o paciente implantar o CDI. Essa é a